Mulheres machistas? Eu fiquei curiosa. Vamos dar uma olhada. Da sua vida, que as mulheres estão piores do que os homens no que dizem respeito a comportamentos machistas, que as mulheres se tornaram machistas, que as mulheres estão cada vez mais inimigas das outras mulheres e que, no final das contas, por que é que as mulheres se tornaram machistas? Esse é um assunto tão perigoso. É verdade. Mas eu adoro o Gente, ele é perigo, debochado. eu não fujo dele. Ele é Esse é o debochadão. tema do Nós da Questão Responde de hoje. Vamos junto! Ele é todo aí, tem a vinheta. Você já vai começar se inscrevendo nesse canal, deixando Lá, o se gostei inscreva, vai lá. a cada dia, eu estou muito feliz com isso. Mas agora vamos entender essa história de mulheres machistas. E para isso eu vou pegar uma pergunta que uma seguidora do canal me mandou. E ela pergunta o seguinte: por que muitas mulheres são machistas? Quando uma mulher se envolve com um homem casado, as outras dizem, tanto homem solteiro por aí, qual a sua opinião? Suzana, eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou começar lhe dando um para, bebê. Para, porque é hora de entender o que é que você está falando. Porque você, como muitas pessoas, andam falando de uma situação que talvez não fique bem compreendida. Minha esperança, deixar a coisa bem compreendida aqui. Sou ambicioso, não é? Pois é, sou. Mas vai que eu consiga deixar mesmo. Vamos ver. Então, para isso, é preciso que você comece entendendo o seguinte. O conceito de machismo se refere a um conjunto de crenças, normas, comportamentos, atitudes que fazem uma diferença de gênero e que favorecem, que beneficiam os homens. De uma forma muito superficial, isso é machismo. Ou seja, crenças, comportamentos sociais que favorecem os homens. E para a coisa ficar um pouquinho mais clara ou mais confusa, nunca se sabe, depende de quem está explicando, né? Vamos entender um pouquinho de patriarcado e machismo. O patriarcado é um sistema social que favorece a dominação dos homens sobre as mulheres. É fácil a gente entender o patriarcado quando a gente lembra do tempo do meu avô. O pátrio poder, mulher não mandava em nada, mulher não votava, mulher começou a votar não faz tanto tempo assim. Os pais decidiam com quem as filhas casavam. Enfim, havia todo um patriarcado, toda uma estrutura social que mantinha esse patriarcado. O machismo é um mecanismo desse sistema do patriarcado. E esse machismo, essa peça do sistema patriarcal, ele mantém a diferença de papéis de gênero e continua fazendo as mulheres subordinadas, de uma forma mais discreta ou mais escancarada, mas as mulheres continuam subordinadas aos homens. E continuam mesmo. Bom, ele está dizendo então que dentro do sistema do patriarcado, o machismo é uma ferramenta para esse sistema se manter, certo? De tudo que ele falou aqui, foi isso que eu entendi. Então a gente tem um sistema patriarcal, ou seja, um sistema onde privilegia, né, vamos dizer assim, o homem, dá mais direitos para os homens, vamos dizer assim, como ele estava falando, né, no caso do avô dela, a avó dele não podia nem votar, não tinha esse direito cidadão básico, entendeu? A mulher não era cidadã, né? Bom, então é isso. Então, vamos lá, vamos continuar. Quando eu digo isso, você que está me escutando, um homem, entenda, eu não estou falando da sua experiência, eu não estou falando de você, eu não estou falando da sua vida, eu estou falando de um sistema social. É possível que você conheça mesmo uma mulher que seja autoritária, que mande, que não esteja nada ou que não ache que está nada submetida ao poder dos outros homens, mas isso é a sua história de vida, não é disso que a gente está falando. Eu estou falando do sistema social. É só a gente olhar quantas mulheres a gente tem no Supremo Tribunal Federal. Que eu saiba, só Carmen Lúcia, não tem outra, né? Quantos homens a gente tem detendo o poder das armas atômicas? E quantas mulheres a gente tem? Então, a gente não está falando, senhor homem que me escuta, da sua experiência pessoal. A gente está falando de um sistema social, tá? Nesse sentido, o machismo não é uma experiência pessoal. Ele fala de um conjunto de coisas que está enraizado na cultura de uma sociedade. É disso que a gente está falando. Ou seja, o machismo existe
para manter a supremacia masculina e para manter a inferioridade feminina. E eu posso dizer isso, não apenas porque eu estudei, mas porque eu sou homem. E eu tenho infinitos privilégios a mais do que as mulheres. Muitos. Me diga, quantas leis existem controlando os corpos dos homens? Que eu conheça nenhuma. Eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Até eu acho que 1 ano atrás, ou 2 anos, no máximo 2 anos, mas eu acho que até 1 ano atrás, as mulheres, para fazerem ligação de trompas, para se esterilizarem, elas precisavam de autorização. Elas precisavam que o marido concordasse com isso. Se não tivesse marido, precisava que o... Gente, uma pessoa que eu conheci em Salvador agora, ela tem, acho que 4 ou 5 filhos, porque ela queria ter feito a laqueadura no primeiro. O médico simplesmente não fez. Porque ela tinha, sei lá, 22 anos, falou, não, você vai querer ter mais. Depois aí veio os gêmeos. Então ela ficou com 3 filhos. Aí ela quis, não, mas se você tem 26 anos, você tá muito nova, não sei o quê. Olha que absurdo. O médico não fez, simplesmente não fez. Pai concordasse com isso. E eu estou falando de uma regra que valia até 1 ou 2 anos atrás. Isso deixou de ser assim recentemente. Entende? Então, sim, ser homem na nossa sociedade é mais bacana do que ser mulher. Eu posso fazer uma série de coisas que mulheres não podem. Neste sentido social, é preciso então que você compreenda, você que me escreveu a pergunta e você que está me ouvindo, que não faz o menor sentido falar em mulheres machistas. Não podem existir mulheres machistas, porque as mulheres não têm como se beneficiar do sistema como um todo. Por mais que ela possa se comportar de forma machista, ela não pode ser machista, porque ela faz parte da classe oprimida e não da classe opressora. E eu repito, eu estou falando em situação de classe social e não de uma pessoa. Não é a questão de que sua vizinha é uma mulher que oprime todo mundo. Dane-se. Não é a questão de que uma mulher passou para concurso de juíza e é uma juíza extremamente autoritária e que ferra com os homens. Isso não fala da estrutura. Isso é uma situação particular. A estrutura é a dinâmica, é a cultura como um todo, entende? Então dizer que existem mulheres machistas é impossível, porque seria dizer que elas participam ativamente de um sistema que as oprime. E isso não faz sentido. Em termos de estrutura teórica, isso não faz nenhum sentido. Entretanto, as mulheres podem muito bem reproduzir o discurso do machismo. Isso elas podem fazer. Reprodução de discurso é diferente de fazer parte do grupo que cria e determina o discurso. Mas perceba, a reprodução do discurso machista na boca de uma mulher continua beneficiando os homens. Neste sentido, compreende por que uma mulher não pode ser machista? Porque ela não ganha com isso. Ela não tem nenhum ganho. Socialmente, ela não ganha nada. Ela só... Ué, a prova disso é essas conservadoras aí que estão tudo pedindo separação porque sofreram agressão, né? Vocês viram? Cynthia Chagas, aconteceu isso. Teve uma aqui dos Estados Unidos, a Ballerina Farm, que era super famosa. Galera que fazia conteúdo de thread wife, de esposa conservadora nas redes sociais. Aí falava, tem que ser submissa ao meu marido, não sei o que. O marido foi lá, tacou-lhe a mão, teve que pedir divórcio. Perde. Quem continua ganhando é o homem. Ainda que uma mulher diga, mulher é isso mesmo, tem que ser submissa ao homem. Ela está reproduzindo um discurso machista, mas ela não ganha nada. O homem é que continua ganhando a submissão da mulher. Neste sentido, ela não pode ser machista, porque ela não faz parte do grupo que ganha. É como se... Essa mulher que está falando isso, ela está ganhando uma coisa na sociedade hoje. Ela está ganhando um emprego e dinheiro. Porque essas aí que ficam antifeministas, não sei o que são as influenciadoras de antifeminismo, de thread wife, não sei o que, elas têm trabalho, elas estão trabalhando, não estão? Elas estão ganhando muito dinheiro, então. Elas têm uma voz, às vezes plataformas enormes, então elas têm poder, não tem? Então elas estão falando que você não pode, pra ela tá tudo bem. Se eu defendesse um jogo que eu só perco no jogo. É por isso que a gente não pode falar em mulheres machistas. Agora, sabe por que é que as pessoas estão agora teimando em falar em mulheres machistas? Porque há uma confusão de conceitos e se confunde hoje em dia machismo com internalização de opressão. As mulheres conseguem, sim, internalizar a opressão que sofrem, mas elas continuam não ganhando nada com essa opressão, embora elas a internalizem. E como é que as mulheres podem fazer essa internalização? Por exemplo,
exemplo, como você disse na pergunta, mulheres julgando o comportamento sexual de outras mulheres. Ou então mulheres acreditando que o papel natural da mulher é cuidar dos filhos e o do homem trabalhar e trazer o dinheiro para dentro de casa. Esses são pensamentos machistas que podem ter sido internalizados pelas mulheres, mas perceba, eu vou insistir nisso para que essa diferenciação se faça na sua cabeça. A mulher pode reproduzir o quanto quiser o discurso machista. Ela não pode ser machista porque ela continua fazendo parte do grupo que perde e não do grupo que ganha. Inclusive, Antônio Gramsci, um teórico e filósofo italiano, ele já alertava para isso, que é com alguma frequência observável que pessoas das classes dominadas acabem adotando para si mesmo o discurso e as crenças da classe dominante. Então, aplicando essa ideia desse teórico ao machismo, é fácil de entender que as mulheres podem perfeitamente absorver para si uma série de ideias que há e que perpetuam, enquanto sociedade, sua subordinação. E por que as mulheres reproduzem isso? Elas acham que vão ganhar alguma coisa? Não. Mas no sistema patriarcal, ao longo do tempo, as ideias contidas nesse sistema foram sendo normalizadas, naturalizadas. E aí, até quem sofre com essas normas acaba entendendo que é isso aí, é o normal, é o bom, é o certo. Então as mulheres acabam, de uma forma ou de outra, repetindo comportamentos machistas sem poderem ser machistas, sem poderem fazer parte do grupo machista, porque não são homens, são mulheres, estão em desvantagem. Você quer ver outra situação que muitas mulheres agora repetem o comportamento machista? Adotarem, por exemplo, comportamentos que certos homens adotam. Então há muitos homens reclamando, dizendo que tem mulheres que agora se valem da lei Maria da Penha para conseguir isso, aquilo, aquilo outro. Isso é o que os homens já fazem há muito tempo. Os homens se valem da lei que favorecia eles para terem benefícios. E há muitas mulheres que de forma desonesta repetem esse mesmo comportamento masculino. Como é um comportamento perfeitamente machista, mulheres dizerem que os homens têm que pagar a conta para mim. Eles têm que pagar, eles têm que ser corteses comigo, eles têm que ser. E aí os homens reclamam, dizem as mulheres agora só querem vantagem. Este comportamento do homem pagar a conta, do homem dar dinheiro, do homem sustentar, isso não é vantajoso para a mulher. Pode ser vantajoso enquanto indivíduo, no sentido de que ela pode ganhar bolsa, roupa, jantar, qualquer bobagem assim. Mas enquanto... Mas a longo termo, médio termo, não é mesmo. Ó, vamos dizer que a pessoa casada, a mulher casou com um cara rico. Então, assim, ela cuida dos filhos do cara e tal, não trabalha e tal. E vamos dizer que eles fiquem casados por 20 anos. Então, eles se casaram com 25 anos de idade, eles estão com 45 anos de idade, o cara é rico. O cara olha e fala assim, bom, 45 anos, tô aqui na crise da meia-idade, olho pra cama, falo assim, tô com essa mulher já há 20 anos, eu sou rico pra caramba, não sei o quê, meus filhos já estão criados, tô nem aí, eu vou me separar. Aí eles se separam. Essa mulher, ela, no caso dessa aí, ela vai ter talvez uma grana, não sei, talvez se os filhos forem adultos, talvez ela vai levar uma grana, né, com certeza, porque se o cara for rico. Mas vamos dizer que ela é classe média, que não tem tanta grana assim. Essa mulher não tem profissão, ela não pensou, muito provavelmente ela não pensou numa aposentadoria para ela, então ela não foi acumulando, ela não fez nenhum planejamento financeiro. Então ela sai de uma relação, que todo mundo que sai de uma relação sai sem chão. Ela sai sem chão e virado cambalhota no ar, entendeu? Então, por mais que você fale assim, o cara paga pra mim é vantagem, isso aqui, vantagem até a página 2. Porque se ele não virar, não ficar abusivo, porque ele tem tanto poder na mão que é difícil a pessoa não ficar abusiva mesmo. Né? Se você fala assim, eu vou ficar aqui sempre e você sempre submissa, daqui a pouco o cara vai começar a descontar tudo em você mesmo. Entendeu? Qualquer ser humano faria isso, eu acho, independente do gênero. Estrutura social, ela continua submetida ao homem, que continua ganhando mais, que continua tendo melhores empregos, que continua tendo mais oportunidades e que continua mandando nela. E que continua matando ela. Porque a gente não tem notícia de estatística de mulheres matando os homens como a gente tem de homens matando mulheres, certo? Então, se as mulheres são tão machistas assim, que vantagem elas estão levando? E me diga, quantos homens vão presos mesmo por matarem as mulheres? Alguns, não é? Aí passam 3, 4 anos e estão na rua, não é assim? E quem morreu, tchau, acabou, não tem o que fazer. Pois é, então é preciso ter muita atenção quando a gente
vê certos grupos repetindo comportamentos e a gente começa a taxar esse grupo, né? Ah, tem negro racista. Não, não tem negro racista. Isso não é possível. Porque o que quer que o negro faça em termos de comportamento ou de reprodução do comportamento do homem branco, ele continua não levando vantagem. Quem leva vantagem é o branco. E a gente sabe disso. Vamos ser honestos. Se você vier à noite andando por uma calçada e no sentido contrário vier uma pessoa negra, você vai se assustar com isso. Se vier um rapaz louro, dos olhos claros, você não se assustará tanto assim não. Você talvez até pense, opa, talvez role uma paquera, não é? Então... Eu vou me assustar, gente, eu ando na rua. Eu tenho muito... Eu tenho uma série de coisas. Eu tive síndrome do pânico muitos anos, né? Porque, por situações de violência mesmo no Brasil, gente. Meu pai foi assassinado, eu fui assaltada diversas vezes, assim. Então, se eu tô na rua e tá escuro, se eu vi, às vezes aqui em Nova York tem muito rato, né? Às vezes passa um rato, eu já tô correndo. Entendeu? Então, eu vou ter medo se for qualquer pessoa, mas isso que ele tá falando é muito real, porque a própria... Quando a gente fala, né, dessa coisa aqui do imaginário, sabe? Quando o pessoal começou a falar de inclusividade, que é colocar, por exemplo, pessoas pretas em novela para ser protagonista, ou colocar mais para ser jornalista, para apresentar o jornal. É exatamente por isso, porque está construído já no imaginário exatamente isso que ele tá falando, por filmes e tudo, não sei o que colocavam muito o preto como bandido, certo? Nesse papel. Então, eu acho que tem uma desconstrução a se fazer também, né? E nisso aí eu acho que ele tá certo. Que eu estou mentindo, porque seja franco ou franca, eu não estou. A mesma coisa vale para as mulheres que adotam para si comportamentos machistas sem poderem ser, negros que adotam para si comportamentos de opressão do homem branco sem poderem ser racistas, não tem condição. Então, bebê, você que perguntou, aprenda. Mulheres podem reproduzir o sistema machista, mas elas não podem ser machistas porque elas jamais serão as beneficiadas desse sistema. Bom, é isso, muito obrigada, doutor. Eu acho então que a diferença que ele pôs ali é mais uma diferença de nomenclatura mesmo, de nome, assim, né? Ela não pode ser machista, mas ela pode reproduzir o machismo. Tá. Na verdade, eu sempre pensei dessa maneira, assim, se ela é machista é quem reproduz o machismo, certo? Então, eu pensava meio nesse sentido. Eu entendo ele colocar uma nomenclatura, até porque ele é psicólogo. E eu acho que quando a gente diferencia assim na nossa mente também, que a mulher não pode ser machista, ela pode reproduzir o machismo, a gente talvez fica com mais compaixão. Eu acho que todo psicólogo, né, quer isso, quer que a gente tenha compaixão com o próximo. Mas é isso, gente. Esse daqui, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa interessante para esta noite. Vamos ver. Gente, não, eu acho que hoje eu vou ficar por aqui, né? Eu vou ficar por aqui, que a minha internet não tá muito boa. Ontem a live ficou caindo um pouquinho e eu espero que hoje esteja tudo bem. Mas um abraço a todos, não esquece de dar um like, se inscreva, eu tô aqui fazendo live toda segunda, quarta, sexta e domingo. Hoje estou fazendo uma live extra porque eu quis. e é isso, e é nóis. Cola aqui no meu canal e indica pra todo mundo que você quiser, que você acha que